As polêmicas das testemunhas de Jeová, segredos, controvérsias e verdades ocultas. Você já viu as testemunhas de Jeová batendo à sua porta, oferecendo revistas como a Sentinela e falando sobre o fim iminente do mundo? Para muitos, elas parecem apenas um grupo religioso pacífico, dedicado à pregação e ao estudo da Bíblia. Mas por trás dessa imagem organizada e disciplinada, existe um mar de polêmicas que gera debates no mundo todo. Hoje, vamos mergulhar nas principais controvérsias das testemunhas de Jeová, desde suas rígidas regras internas, passando pela recusa a tratamentos médicos, até denúncias de abusos e acusações de controle psicológico. Este é um vídeo para quem busca compreender não apenas o que se vê na superfície, mas também o que é escondido nos bastidores dessa religião. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga esse movimento, origem e crescimento. Antes de falarmos das polêmicas, precisamos entender como tudo começou. As testemunhas de Jeová surgiram nos Estados Unidos no fim do século XIX, com Charles Taze Russell. Ele iniciou um grupo chamado Estudantes da Bíblia, questionando as doutrinas tradicionais do cristianismo. A partir daí, criaram um sistema próprio de interpretação bíblica, diferente das igrejas tradicionais. Com o tempo, a liderança passou para Joseph Rutherford, que deu ao grupo o nome Testemunhas de Jeová, em 1931. Desde então, a organização cresceu mundialmente, hoje contando com milhões de adeptos espalhados em mais de 200 países. Eles são conhecidos por sua pregação de casa em casa, a recusa em participar de guerras, a rejeição a símbolos nacionais e a crença em um paraíso terrestre futuro. Mas, por trás desse crescimento, as regras internas e a forma de organização da liderança centralizada no chamado corpo governante em Nova York geraram inúmeras polêmicas e críticas. A exclusividade da verdade. Um dos pontos mais debatidos é a forma como as testemunhas de Jeová se consideram a única religião verdadeira. Para elas, todas as outras igrejas fazem parte de Babilônia, a Grande, um sistema religioso corrupto, que será destruído por Deus no Armagedon. Essa exclusividade cria uma barreira psicológica forte. Membros são incentivados a cortar laços espirituais com qualquer religião fora da organização. Isso resulta em uma visão de nós contra eles, isolando os fiéis do restante da sociedade. Críticos apontam que isso pode levar a um controle de pensamento, já que os adeptos são constantemente lembrados de que sair da religião significa perder a salvação. Essa mentalidade cria medo e dependência, fatores frequentemente associados a grupos de comportamento sectário. Para os fiéis, entretanto, essa convicção é uma prova de que estão seguindo a verdadeira vontade de Deus. Mas, para ex-membros, essa mesma ideia é uma prisão psicológica. Recusa de transfusões de sangue. Uma das polêmicas mais conhecidas é a proibição de transfusões de sangue. Baseando-se em interpretações de textos bíblicos, as testemunhas de Jeová acreditam que aceitar sangue é um pecado grave contra Deus. Isso gera casos dramáticos. Há relatos de pessoas que morreram recusando o procedimento. Mesmo em situações em que a transfusão era a única forma de salvar a vida, crianças inclusive são envolvidas, gerando debates jurídicos em vários países. Médicos e especialistas de saúde criticam duramente essa postura, afirmando que ela coloca vidas em risco desnecessariamente. Em contrapartida, a organização promove alternativas sem sangue e defende que está protegendo seus membros espiritualmente. Essa polêmica divide opiniões. É um direito da liberdade religiosa ou um tipo de abuso contra pessoas vulneráveis? O fato é que essa prática já levou famílias inteiras a situações de dor irreparável. O Armagedon, sempre adiado. Outro ponto polêmico está nas profecias sobre o fim do mundo. Desde sua fundação, as testemunhas de Jeová anunciaram várias datas para o Armagedon, o dia em que Deus destruiria os ímpios e salvaria apenas os fiéis. Entre as mais controversas estão as previsões de 1914, 25 e 75. Cada vez que a data chegava e nada acontecia, a organização reinterpretava as profecias. Em vez de admitir erro, dizia que Deus havia mudado os planos ou que o fim estava muito mais próximo. Esse padrão gerou acusações de manipulação psicológica, já que milhões de pessoas tomaram decisões de vida, menos abandonar estudos, carreiras, bens materiais, menos acreditando que o fim era iminente. Até hoje, o discurso do fim próximo continua, e muitos ex-membros relatam traumas por terem vivido décadas em constante expectativa de uma catástrofe, que nunca chegou. A desassociação e o ostracismo. Talvez a polêmica mais dolorosa seja a prática da desassociação. Quando um membro comete um erro considerado grave, ou decide abandonar a religião, ele é expulso e totalmente isolado. Familiares e amigos dentro da religião são orientados a cortar qualquer contato com o desassociado.
até mesmo pais e filhos. Essa prática, chamada de ostracismo, já foi alvo de investigações em diversos países, sendo considerada uma forma de violência psicológica. Para os líderes, essa medida é necessária para manter a pureza espiritual da congregação, mas, para ex-membros, é uma sentença de morte social e emocional. Muitos relatam depressão, solidão profunda e até casos de suicídio após perderem toda a sua rede de apoio. Essa prática gera grande controvérsia, pois coloca em choque a liberdade de crença com o direito humano fundamental de manter vínculos familiares. Escândalos de abuso dentro das congregações. Nos últimos anos, vieram à tona diversas denúncias de abuso sexual de menores dentro da organização. Investigações em países como Austrália, Estados Unidos e Reino Unido revelaram que a religião tinha a política de lidar com esses casos internamente, sem denunciar as autoridades a menos que houvesse duas testemunhas do abuso. Quem vai abusar de pessoas ou pequenos na presença de testemunhas? A chamada regra das duas testemunhas acabou protegendo abusadores e silenciando vítimas. Isso gerou processos milionários contra a organização e investigações governamentais sobre o encobrimento sistemático destes crimes. Para os críticos, isso mostra que a prioridade da liderança não era proteger as vítimas, mas sim preservar a imagem da instituição. Já os representantes das testemunhas afirmam que estão revisando políticas e que nunca incentivaram abuso. Essa polêmica abalou fortemente a imagem pública da religião e gerou um abandono geral de membros da organização em várias regiões do mundo. Outras controvérsias. Além das polêmicas principais, existem outras práticas que também geram debates. Neutralidade política. Os membros não votam, não servem no exército e não participam de bandeiras ou hinos. Muitos consideram isso coerente. Outros, um distanciamento extremo da sociedade. Controle da informação. Os fiéis são incentivados a não consumir críticas à organização, o que levanta acusações de bolha informativa. Regulamentação de conduta. Desde barba até festas de aniversário. Tudo é rigidamente controlado, dando margem a críticas de excesso de interferência na vida pessoal. As Testemunhas de Jeová são, sem dúvida, um dos movimentos religiosos mais marcantes da atualidade. Com milhões de seguidores e uma presença global, elas despertam tanto admiração pela disciplina, quanto críticas severas pelas suas práticas polêmicas. As polêmicas envolvendo transfusões de sangue, ostracismo, previsões do fim do mundo, exclusividade da salvação e casos de abuso revelam um lado sombrio de uma organização que, para muitos, se apresenta como luz espiritual. O grande dilema é: até que ponto uma religião tem o direito de impor regras que afetam a vida, a saúde e os relacionamentos de seus membros? Onde termina a liberdade de fé e começa o abuso de poder? No fim, cabe a cada pessoa refletir sobre essas questões. E você? O que pensa? As Testemunhas de Jeová são apenas uma religião mal compreendida, ou existe algo mais obscuro por trás de sua fachada organizada? Deixe aí seus comentários. Terei prazer em saber de suas experiências, e na medida do possível, eu responderei às suas impressões sobre o tema. Obrigado e continuem curiosos.